Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023. O tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o método e a resposta de Jesus. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje vai se encontrar em Lucas capítulo 10, verso 25, que diz: Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O verso 26. Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Bem, antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no nosso estudo de hoje, gostaria de fazer aqui duas menções. A primeira delas, um agradecimento em geral por todos aqueles que têm estudado conosco todos os dias, não importa através de qual rede social. Tem muita gente que assiste através do Facebook, Instagram, WhatsApp. Mas, de qualquer forma, dê uma passadinha, por favor, no nosso canal do YouTube. Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. E se inscreva, compartilhe os vídeos. Com isso, você vai estar ajudando a propagar ainda mais a mensagem da Palavra de Deus. Bom, mas eu disse que eu ia fazer duas menções hoje. A segunda é para um irmão nosso, o Edson Vieira. O irmão Edson Vieira é de lá de Goiânia. Ele é sogro do pastor Alex Gonçalves, daqui da Associação Paulistana, que é o nosso líder do Ministério Pessoal. O irmão Edson, ele tem acompanhado o estudo da lição com a gente todos os dias, tem compartilhado esse estudo com muitas pessoas. Eu quero mandar um abraço todo especial para o senhor irmão. Quem sabe um dia desse a gente se encontra para eu poder lhe dar um abraço pessoalmente. Muito obrigado por estudar conosco e por compartilhar os vídeos também com os seus contatos. Que Deus o abençoe grandemente. Vamos orar juntos? Obrigado, Pai, por tua palavra, porque temos a certeza do teu amor, do teu cuidado, da tua proteção, do teu carinho. Pedimos que o teu Espírito, o mesmo que trabalhou com Lucas quando ele foi escrever o conteúdo que acabamos de ler, que o teu Espírito fale conosco de forma poderosa, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Pois bem, quando vemos aqui agora esse desdobramento daquilo que estudamos na lição de ontem, quando tivemos a oportunidade de perceber um mestre da lei que se aproxima de Jesus, os motivos que ele tem para poder procurar Jesus não são os melhores motivos. Ele foi procurar Jesus com o intuito de testá-lo, com o intuito de colocá-lo à prova. A pergunta que ele vai fazer, mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Não era uma pergunta que brotava de um coração que realmente ansiava a vida eterna, mas era o coração de alguém que queria, de alguma forma, colocar Jesus à prova. Há um detalhe que precisamos aqui compreender. Como Jesus Cristo não tinha estudado em nenhuma escola regular daquela época, uma escola rabínica, boa parte deles achavam que Jesus Cristo não tinha nenhum conhecimento de Bíblia, muito menos da tradição judaica. Mas Jesus, como já mencionei na lição de ontem, provavelmente José, seu pai, fosse um homem com um grande conhecimento da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento. Nós vemos dois exemplos no Novo Testamento, que é Tiago, que escreveu a carta, e ao mesmo tempo Judas, que escreveu também outra carta. Ambas estão no Novo Testamento, que eram irmãos de Jesus, ou meio-irmãos de Jesus. Esses indivíduos, eles tinham um conhecimento grande da Bíblia. E a gente percebe por aquilo que Jesus foi falando, entendendo aquilo que Paulo menciona, que apesar dele ser Deus, não se apegou a esse direito, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Ele não tinha nenhum tipo de vantagem em relação a qualquer um de nós. A sua natureza não era pecaminosa, não tinha tendência para o mal como a nossa tem. Mas o fato é que ele estava sujeito ao pecado e, ao mesmo tempo, sujeito às fragilidades humanas. Com o corpo já enfraquecido pela humanidade que já passava por algo em torno de 4.000 anos de pecado, agora, nessas circunstâncias, ele tem que aprender o conteúdo da revelação que ele mesmo, através do Espírito Santo, havia dado aos profetas na antiguidade. É um mistério realmente isso. Mas agora, esse mestre da lei vem até Jesus para colocá-lo à prova. E Jesus poderia ali usar uma grande quantidade de argumentos com esse homem. Mas Jesus fez uma inversão
que é algo realmente fantástico. O homem queria que Jesus mostrasse o conhecimento que ele tem. E Jesus, na resposta, veja a sabedoria de Jesus. Ele vai dizer: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Ele vai olhar para o homem e vai dizer: bom, você não é especialista na lei? Então me diga, o que a lei de Moisés diz? E como é que você a interpreta? Qual é a sua interpretação? De certa forma, Jesus Cristo estava aqui tentando mostrar para todos nós que quando vamos conversar com alguém, se você não tem um conhecimento a respeito daquilo que o outro acredita, qual é a linha de interpretação bíblica que o outro tem, qual é o nível de conhecimento que o outro tem, talvez a base da conversação sobre a palavra de Deus vai acabar sendo uma base que não vai tocar o coração da pessoa. Por isso, as perguntas que Jesus vai fazer aqui, ele não está apenas dando uma invertida naquele indivíduo, ele está vendo qual é a linha de interpretação que ele tem. Veja, na época de Cristo Jesus, haviam dezenas de seitas judaicas, cada uma delas com uma interpretação diferente do Antigo Testamento. Você tinha os fariseus, que eram os mais estritos seguidores da lei, ok? Então eles liam e acreditavam naquilo que a Bíblia continha. Você tinha os saduceus, que não acreditavam em quase nada do que estava ali. Acreditavam que a vida era aquilo que a gente tem aqui, o importante é o que a gente faz aqui, e acabou, acabou. Você não tem ressurreição dos mortos, não tem nada. Você tem os essênios, que eram indivíduos que buscavam uma purificação muito grande do próprio corpo e enquanto esperavam pela vinda do Messias. Você vai encontrar os zelotes, que eram indivíduos que, através da força bruta das guerras, buscavam a purificação do ser humano e a preparação do caminho para a chegada do Messias, que viria para poder trazer a libertação final, mas enquanto ele não chegava, eles tinham que, através da força, expulsar e matar os estrangeiros que estavam no seu país. Cada um deles possuía interpretações únicas a respeito da Escritura. E Jesus vai agora olhar para esse escriba e vai dizer para ele: o que é que diz a lei de Moisés e como você interpreta? Veja, ele queria saber duas coisas. Primeiro, se ele conhecia a Bíblia. Segundo, qual era a linha de interpretação bíblica que ele seguia. E o indivíduo vai responder. E na resposta, é muito interessante, o indivíduo agora, o homem, respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus olhou para ele e disse: bem, você está correto. E nessa altura, ela não vai te dar um detalhe desse texto que é fantástico. Provavelmente esse indivíduo, ele era fariseu. Ou seja, ele tinha uma interpretação bíblica ou tinha um conhecimento bíblico apurado. Ele vai citar aqui um texto lá de Deuteronômio. Jesus vai ler o coração daquele homem e vai dizer: olha, você está correto. Você está certo. E agora Jesus vai continuar dizendo: faça isso e você viverá. E Jesus vai dizer para esse camarada o seguinte: olha, você, na verdade, tem um conhecimento a respeito da Bíblia. O teu problema é que você não vive o que prega. É isso que ele está dizendo para esse homem. Esse, na verdade, era o grande problema dos fariseus do tempo de Jesus. Em determinado momento, quando Jesus falou para os discípulos, ele disse: olha, ouçam aquilo que os escribas e fariseus falam. Ouçam. Pratiquem o que eles estão dizendo, mas não façam aquilo que eles fazem. Porque eles têm um discurso bonito, mas não vivem aquilo que pregam. Portanto, Jesus vai dizer para aquele homem: ó, você está certo, você acertou, o texto perfeito. Só está te faltando uma coisa: viva aquilo que você conhece. Você percebe nitidamente aqui que Cristo Jesus está trabalhando com esse camarada numa outra perspectiva, sabe? Ele está tentando chegar ao coração desse indivíduo. Às vezes, Jesus chocava as pessoas com a maneira como ele trabalhava. Veja, Jesus usou pouquíssimas palavras aqui no diálogo com esse homem. Ele queria pôr Jesus à prova. Jesus não perdeu a oportunidade. Jesus poderia ter dito para ele: olha, eu não vou perder tempo com você. Você só está aqui para poder tentar debater comigo. Não quero perder tempo com debates assim, frutíferos. Jesus olha para aquele homem e percebe que ele tem uma necessidade no coração, que talvez nem ele soubesse. E ele agora vai perguntar: o que está escrito na lei? Você conhece?
Ele responde de forma correta, justa, fala, agora só te falta uma coisa, vive isso aí. A gente tem muito que aprender com Jesus. Às vezes, quando vamos conversar com as pessoas, a gente tem que parar para poder ouvir mais aquilo que elas têm a dizer. E então, quando as defesas já estiverem mais fragilizadas, quando o indivíduo tiver baixado a guarda, aí então é a hora da gente poder trabalhar com ele numa perspectiva de amor, de carinho, mas apontar a direção que ele precisa para alcançar a vida eterna. É claro que para isso precisamos da operação do Espírito Santo em nós, nos dando essa sabedoria, para sabermos como agir em cada situação. Eu gostaria de orar pedindo ao Espírito Santo para que me ajudasse a entender isso e a viver isso. Você não quer se unir a mim? Obrigado, Pai, por tua palavra, porque nela sabemos que encontramos tudo o que precisamos para a salvação e a vida eterna. Nos ajude a conhecer a tua palavra cada vez mais. Mas não apenas isso. Nos ajude também a viver a tua palavra. Nos colocamos em tuas mãos, clamando que o Senhor opere em nós e através de nós. Pois é em nome de Jesus que nós oramos, Pai, pedindo ainda que o Senhor ouça os pedidos que estão subindo nesse momento do coração dos meus amigos e irmãos e responda de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Bem, amanhã nós continuamos o nosso estudo da semana e o tema será para herdar a vida eterna. Eu estudo a lição e você?